my feet may fade, and there I find you in the mystery. Mensagem de 26 de março de 2016. O Senhor vos abençoe, minha família maravilhosa do YouTube. Esta é uma noite especial. Há um testemunho especial chegando. E eu estou vindo para compartilhar com vocês, porque o Senhor me pediu. O Senhor me pediu para compartilhar o caminho para Ele, que Ele nos levou por diante. Em outras palavras, que experiências estão por trás das coisas que estamos ensinando e como Ele escreve certo por linhas tortas. Pessoal, alguma vez Ele escreverá certo por linhas tortas? Sempre. A noite começou com várias horas de adoração. E hoje o Senhor não estava triste, embora Ele estivesse no início da noite. Passei várias horas com Ele e Ele estava muito, muito triste. Então fiz uma pausa, um cochilo e voltei. E Ele estava vestido em seu traje de casamento. E eu tinha orquídeas no meu cabelo. Era tão doce. Eu amo orquídeas. Elas são tão bonitas. E Ele estava me segurando. Estava vestindo um traje branco de casamento formal. E eu estava usando meu vestido branco. Eu continuei sendo cutucada por esse pensamento, que eu precisava partilhar algumas das minhas experiências passadas com vocês em diferentes igrejas. E eu pensei, não, isso é uma distração. Eu parei e orei, e Ezequiel orou. E chegamos à conclusão de que é isso realmente que estava vindo do Senhor. Eu acho que eu vou resolver algumas questões que alguns podem ter, especialmente desde que postei a oração do terço da Divina Misericórdia. Mas pode resolver algumas questões sobre onde estamos vindo. Eu quero que você entenda o que os nossos caminhos têm sido e o que a nossa missão é. Então eu vou em frente e começar. Minhas lembranças mais antigas, que envolvem religião, voltam para os meus anos do ensino médio. Eu não tenho uma memória muito boa de antes do ensino médio. Eu assisti aulas na costa sul do 2º grau, em Chicago, no início dos anos 60, e fui uma das poucas gentias em uma escola dominada por estudantes e professores judeus. Eu também passei a ser uma das muito poucas crianças trancadas em casa, porque a minha mãe trabalhava em tempo integral como uma artista de maquiagem, estando divorciada. Eu não tive um pai, eu não tinha irmãs, irmãos ou parentes de qualquer tipo para esse assunto. Eu chegava em casa da escola e entrava. E tinha que me virar para sobreviver. Às vezes até tarde da noite, quando ela saía do trabalho ou saía com os amigos. Bem, parecia que todos na escola eram diferentes. Alguma vez você já se sentiu assim? E nós estávamos logo abaixo da classe média. Mas desde que a minha mãe trabalhava no negócio de beleza, ela sempre conseguiu me vestir muito bem. Um monte de crianças na escola tinham bastante. Seus pais eram médicos, advogados, e eles podiam fazer um monte de coisas que eu não podia fazer. Eu não era capaz de fazer. Foi definitivamente uma distinção de classes lá, além de eu ser uma gentia em uma escola judaica. Minha mãe trabalhou predominantemente com mulheres de classe média, mulheres judias, superiores e esposas da máfia. Isso é um ponto importante.
Ela intensamente não gostava das mulheres judias e olhava com desdém para as famílias mafiosas, católicas, e ficava totalmente enojada com os pentecostais. Minha mãe tinha opiniões fortes. Em outras palavras, ela tinha opiniões fortes e era basicamente uma intolerante. Agora, esta palavra intolerante surgiu esta noite em minhas orações. Eu continuei a ouvir essa palavra. Então eu olhei para cima. Eu não vou dar-lhes a definição completa agora, mas eu vou te dar parte dela, porque eu me perguntava, intolerante. Eu sempre penso no Sul, a Ku Klux Klan e coisas assim, mas não. Intolerante é uma pessoa que é assim com aqueles que possuem opiniões diferentes. Uma pessoa que fortemente e de forma injusta não gosta das ideias de outras pessoas. Essa é a versão curta do que é ser intolerante. Então, minha mãe era uma intolerante. Por volta de 13 anos ou assim, eu comecei a ter um muito forte sentimento para saber quem era Deus. Minha mãe foi a uma igreja congregacional no Natal e na Páscoa. Ela acreditava em Deus, mas não sabia o que acontece com você quando você morre. Eu desejava ter verdadeiras respostas a essas perguntas reais e acabei totalmente frustrada depois de falar com um pastor congregacional. Saí do escritório pensando, ele não sabe quem é Deus, como qualquer um. Talvez Deus não exista. E assim tornei-me uma agnóstica. Eu tornei-me a melhor amiga de uma menina judia russa, cuja família tinha estado em campos de concentração. E ela tinha uma forte inclinação intelectual. Então falamos sobre Ayn Rand, Em Busca de Respostas para a Vida, mas isso me incomodou terrivelmente. Algo não estava bem com isso. Quer dizer, eu senti profundamente no meu espírito que algo me sacudiu. Tipo, isso não está certo, isso não pode ser. Como pode ser isso? Bom, de qualquer forma, a minha amiga Nina e eu nunca falamos sobre fé. E olhando para trás agora, eu gostaria que tivéssemos falado. Mesmo porque ela era judia. O povo judeu conhecia a Deus, pelo menos o que me ajudou ao longo do caminho. Eu não acho que o bairro em que eu morava tivesse qualquer pentecostal ou igrejas não denominacionais. Na verdade, eu não achava que aqueles sequer existiriam naquela época. Depois que eu saí da escola, totalmente frustrada com o meio ambiente, eu realmente não gostei. Eu decidi me tornar uma fotógrafa da natureza e mergulhei na era hippie, ficando realmente feliz com a liberdade de todas as restrições sociais que a minha mãe estava presa. Mas eu nunca me tornei uma hippie, apenas uma agnóstica contracultural. Uma vez que a minha busca de respostas para questões espirituais não estava satisfeita, acabei finalmente chamando-me de ateia. Ainda assim, eu estava muito incomodada com a existência do sobrenatural. Eu tinha uma muito forte sensibilidade para o sobrenatural. Olhei para a minha vida e as coisas dos outros e disse a mim mesma: não, deve haver mais do que os olhos podem ver, deve. E assim, a minha viagem para a nova era começou. Eu segurei fortemente as opiniões intolerantes da minha mãe sobre religião organizada e fiquei intrigada com o budismo e os ensinamentos da nova era.
Quando me mudei para São Francisco, na década de 60, para começar a minha carreira como fotógrafa, eu encontrei um ambiente ideal para explorar o sobrenatural. Eu tinha um medo saudável do satanismo, mas mergulhei no I Ching, um antigo manual de chinês de adivinhação com base em 8 trigramas simbólicos e 74 hexagramas interpretado em termos de princípios do Yin Yang, meditação transcendental, astrologia, quiromancia, medicina americana nativa e suas maneiras, a cientologia e de outros estudos da nova era, incluindo numerologia. E eu era muito séria em estudar essas coisas quando eu não estava trabalhando. Você sabe, tirar fotografias e edições e vendo clientes. Eu passei muito tempo fazendo isso. E finalmente o meu fascínio com o espiritual ofuscou minha carreira de fotógrafa. E eu fui por esse caminho. Conforme eu explorava esses reinos espirituais, tornei-me cada vez mais desencantada, seguindo suas trilhas de coelho e nunca terminando as caminhadas em círculo, onde aprendi todos os tipos de coisas, mas ainda assim nunca soube realmente. Quem és tu, Deus? O último lugar que eu esperava encontrá-lo foi no cristianismo. Minha opinião do cristianismo era que eles eram apenas um bando de avestruzes, com suas cabeças presas na areia, porque não viam o impacto que as estrelas tinham, e do signo ascendente, e seu planeta regente, blá, 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 blá. Eu não via nada disso. Então eu pensei, bem, suas cabeças foram presas na areia. Bem, Deus finalmente se revelou a mim em uma noite, enquanto eu estava meditando sobre o tarô maia, debaixo de uma pirâmide de cobre. Enquanto eu estava tentando me conectar com o significado de um dos cartões, meus olhos estavam fechados e eu, é claro, não vi nada além de escuridão. Até que uma rachadura na escuridão aconteceu. Ela ficou maior e maior e maior, e de repente uma pomba em chamas, como um raio, desceu do céu e veio para descansar no meu corpo, desencadeando uma felicidade física como nada que eu tinha experimentado. Por uns bons 45 minutos o calor era tremendo. Eu não sabia nada do Espírito Santo, mas quando o meu ex-marido, que estava sentado comigo, me disse: "Seu corpo está pegando fogo. O que está acontecendo?" Eu lhe respondi: "Eu estou tendo uma visitação do Espírito Santo." Do lado de fora parecia que eu estava queimando. No interior eu estava sendo convencida por todos os meus pecados. E eu tinha um monte de pecados. Mas ao mesmo tempo eu estava sendo inundada em um amor como eu nunca senti na minha vida. Eu sabia que era uma pecadora pela primeira vez. Você sabe, na nova era, ser um pecador não existe. Eu sabia que era amada e perdoada. Eu sabia, de repente, quem Deus era e sua natureza. E ele não era nada como a escuridão que eu tinha vindo me intrometendo. Você vê, eu estava tão orgulhosa e tão fanática que eu não poderia reconhecer Deus no cristianismo. Minhas opiniões eram tão avassaladoras e com base na falsidade. Então o Senhor me fez ver o que Ele está fazendo para muitos muçulmanos hoje. Ele me dominou. Através dessa experiência, eu só sabia que deveria levar a minha vida com os padrões da Bíblia.
Você sabe, eu estava estudando todos esses outros mestres e professores durante anos. Eles tinham um monte de coisas bonitas para dizer, mas naquele momento eu estava tão iluminada quanto a fonte de toda a verdade, que todas essas coisas se desvaneceram no fundo, e eu percebi que a Bíblia era a única coisa que eu precisava estudar. A iluminação naquele momento era tremenda. Apenas via a diferença entre meia-noite e meio-dia, espiritualmente e mentalmente falando. Esse foi o começo da minha jornada cristã. Eu me livrei de todos os meus apetrechos. Eu comprei uma Bíblia e comecei a estudá-la. O Senhor começou a falar-me através das Escrituras. Os 3 que ele me deu a estudar na minha conversão foram Moisés e a sarça ardente, e como ele falou a Moisés no meio da sarça ardente, e isso realmente descreveu minha experiência de salvação. A segunda foi Esther, a intercessora, e como ela intercedeu por seu povo. E havia outras coisas sobre Moisés que subiam, trazendo-os para a terra prometida. E a chamada de Jeremias era muito forte. E eu nunca vou esquecer essas 3 escrituras que o Senhor me deu. Elas são realmente a base da minha caminhada, mesmo para os dias atuais. Em outro ponto, eu estava entregue a 70 demônios diferentes por causa do meu estilo de vida ilícito de antes. Eu encontrei uma igreja não denominacional, fui batizada em águas, em uma grande banheira de imersão, e recebi o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas logo depois disso. E eu me juntei a um grupo de oração de intercessão das mulheres, onde a oração e o falar em línguas era extremamente importante. Vimos um monte de milagres, e foi aí que comecei a ter visões do Senhor, e também vê-lo. Foi quando eu estava falando em línguas e o adorava em línguas. Comecei a vê-lo e ele falava comigo. Bem, eu pensei que tinha chegado em casa, porque eu tinha andado nessa longa jornada através das religiões orientais, esotéricas e ocultistas. E eu pensei, é isso, estou em casa agora. Mas o que eu estava aprendendo sobre Jesus era às vezes muito diferente do que era chamado estilo de vida cristão. O que me perturbou era que Jesus era manso, e pregadores eram barulhentos e poderosos. O Senhor me incomodou que eu era vaidosa e orgulhosa, e eu não via isso ser abordado nas igrejas. No final, eu acho que nós ficamos lá por 3 anos. Eu não sou uma pessoa de pular. Eu gosto de me contentar com algo. E, no final das contas, saímos daquela igreja por causa de um escândalo grave. E mais importante que o escândalo, a falta de oportunidades e apoio para crescer no ministério. Eles simplesmente não estavam treinando as pessoas para enviá-las. Na verdade, uma profecia tinha sido falada sobre essa igreja, que ela deu à luz as almas, mas as manteve como bebês. E eu posso testemunhar que isso aconteceu lá. Então, nós fomos em uma pesquisa. Visitamos muitas outras igrejas por 7 anos. E nós continuamos a olhar para a nossa casa na comunidade cristã. Nada parecia certo. Mesmo pecados. Em cada igreja encontramos materialismo, vaidade, orgulho, e não havia qualquer semelhança com Jesus nos ministérios. Muito pequenas. De vez em quando haveria uma pessoa, mas tanto quanto a igreja foi, era muito difícil encontrar uma igreja estruturada
que se assemelhava ao ministério dos primeiros apóstolos e do Senhor. Meu marido, nesse meio tempo, seguiria junto com qualquer coisa que eu fizesse, mas eu estava apaixonada e eu não encontrava a fé que espelhava Jesus, e eu estava profundamente perturbada e frustrada. Eventualmente, ele me deixou com nossos 4 filhos, porque eu estava comprometida com um estilo de vida muito diferente em toda a minha busca. Ele realmente queria um mundo e estar envolvido em coisas do mundo, e eu não poderia fazer isso. Eu não poderia. Em torno desse tempo, John Michael Talbot tinha se tornado um músico popular cristão. Ele é um católico franciscano, e foi quando ouvi sua música profunda. Então, comecei a pesquisar a Igreja Católica e a Ordem Franciscana. O que eu achei me chocou. A primeira coisa que descobri foi que eu era uma fanática religiosa. Assim como minha mãe, eu tinha opiniões fortes baseadas em boatos e nas coisas que as outras pessoas, ou maus exemplos de pessoas que viviam na fé católica. Descobri que quase tudo que eu tinha ouvido falar sobre a grande prostituta e como eles praticavam sua religião era uma mentira e totalmente sem fundamento na realidade. Quero dizer que me surpreendeu quando eu fui para o primeiro serviço e foi toda a escritura. Foi muito bonita a escritura e eu saí me sentindo como, eu não entendo. Eu descobri que as pessoas mais ignorantes de sua própria fé eram ex-católicos. E eu pensei, o que há com isso? Isso realmente me deixou perplexa, até que percebi que os Illuminati, os maçons e outros comunistas tinham se infiltrado na igreja desde a década de 1950 para destruir a fé que começou com os apóstolos em Jerusalém. As pessoas simplesmente não estavam sendo ensinadas a fé verdadeira. Elas estavam sendo ensinadas algum tipo de formalismo sem a intimidade com o Senhor. Pelo menos não na igreja em geral. Mas nós descobrimos isso conforme cavamos mais fundo. Havia um grupo carismático católico e de movimento na igreja que, acredite ou não, há milhões dessas pessoas em todo o mundo. Isso era muito fogo na igreja. Nós não descobrimos isso imediatamente. Olhando para trás, estou pessoalmente convencida de que toda a confusão com Roma e Constantino em 300 depois de Cristo era o plano do diabo. Ele estava pensando, não é possível matá-los, se opondo a eles, ou martirizá-los. Eles continuam multiplicando. Vamos infiltrar, preenchê-los com as regras, regulamentos e costumes da corte, dinheiro e influência e transformá-los em uma máquina política e destruí-los de dentro para fora. Bem, isso funcionou e agora a instituição é de fato a prostituta. Mas o que poderíamos dizer sobre suas raízes? E sobre Jerusalém, os apóstolos, os eremitas e os padres do deserto? E isso é o que eu descobri, que ainda havia uma tensão muito pura do cristianismo na igreja, em mosteiros. Eu não vou entrar em desvios doutrinários, mas vou testemunhar que o Espírito Santo está em ação, escondido em comunidades cristãs pequenas muito simples, não necessariamente mosteiros gigantescos, mas em pequenos enclaves e comunidades que vivem o mesmo tipo de vida que os primeiros apóstolos viveram no livro de Atos. Em torno desse tempo,
5 anos depois que o meu marido me deixou, o Senhor trouxe Ezequiel na minha vida e, através da oração séria e jejum, o Senhor nos disse que seria um sinal da unidade do corpo de Cristo, que iríamos para a católica, ortodoxa russa, ortodoxa grega, Antioquian sírio, pentecostais, carismáticos, a Igreja de Deus em Cristo e chamadas igrejas não confessionais. E que eu iria encontrar o Espírito Santo trabalhando em todas elas e trazendo a unidade, salientando o amor de Jesus e a fé dos apóstolos no trabalho com todos eles. Nas igrejas litúrgicas, especialmente ortodoxa russa, anjos seriam vistos e ouvidos durante a adoração. Aqui, nós tínhamos vindo a acreditar que a única forma de adoração seria a forma não denominacional e cantando em línguas. Mas nós fomos levantados para fora de nós mesmos em alegria estática. E até mesmo o Senhor e os anjos ministravam nessas diferentes igrejas com adoração que era tão estranha para nós e que os evangélicos tinham condenado como o mal. Uau, que revelação! Aprendi também que a forma de adoração e o que eles chamaram de missa ou liturgia, com origem em 50 depois de Cristo, foi escrita por Tiago, o irmão do Senhor. Uau! Quero dizer, você não pode ficar muito mais original do que isso. Mas é a mesma forma que foi em 50 antes de Cristo. Assim, estas foram todas as revelações. E eu pensei, meu Deus, onde estivemos? Nós realmente estivemos com nossas cabeças presas na areia. E assim, por 30 anos, o Senhor Jesus nos levou aos líderes de muitos mosteiros e igrejas diferentes. E nós permanecemos lá, em cada uma, o tempo suficiente para ter uma noção profunda e autêntica do que o Senhor estava fazendo em seu culto, suas orações e ensinamentos, surgindo muito exclusivamente a partir de raízes apostólicas e o dos padres do deserto. Quer dizer, isso é realmente material puro. Estávamos totalmente espantados. Antes de eu mencionar isso, eu tenho que dizer que em todos os lugares há pecado. Onde há pessoas, há pecado. Há pecado na igreja, há pecado em mosteiros, há pecado em classes de escola dominical, há pecado em toda parte. Ele só tem diferentes formas. Assim, você não pode apontar o dedo a um determinado lugar e dizer: bem, eles fizeram isso e eles fizeram isso. E ficar ali perante o Senhor sabendo que as mesmas coisas estão sendo feitas em sua igreja. Há pecado em toda parte. E nós não nos concentramos no pecado. Nos concentramos no que o Espírito Santo estava fazendo. Então, estávamos totalmente surpresos. Jesus iria aparecer em muitos lugares diferentes. E observou-se tantas pessoas totalmente dedicadas ao Senhor, com um espírito doce e profunda humildade, uma vida simples. Eles haviam deixado para trás mãe, pai, irmão, irmã, todos os bens materiais. Eles não se preocupam com o seu cabelo, sua maquiagem ou suas roupas. Eles deixam essas coisas para trás para serem livres, para viver somente para Cristo. Para ser livre e ter a atenção do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não para ser algemado pela sociedade sobre como nós devemos olhar, nos vestir para ir à igreja no domingo ou o que quer que seja.
e tentando impressionar as pessoas. Oh, isso é de tal escravidão. O terço da Divina Misericórdia foi uma das descobertas doces que fizemos. E nós experimentamos o poder da intercessão com uma oração formal. Nós nunca tínhamos orado a oração formal. Antes era sempre orar em línguas, orando no Espírito. E aqui nós estávamos com uma oração solene, um canto, realmente. E o poder da intercessão. Uau! A sensação que tínhamos quando terminávamos era uma tão profunda paz, como se algo realmente importante tivesse sido realizado. E é interessante, porque envolve todo o sentido quando você ora o terço da Divina Misericórdia. Eles normalmente o fazem em grânulos, e o sentido físico está envolvido, o vocal, pois a voz está envolvida. Os ouvidos são envolvidos, e a meditação está envolvida, porque estamos a meditar sobre a paixão de Cristo. Então, é uma oração completamente envolvente. Para algumas pessoas, isso não é uma oração muito confortável, porque eles ficam entediados, mas para outros é muito rica. Como eu disse antes, nós só tínhamos orado em línguas ou em grupos domésticos vagamente formados. Você sabe, onde tínhamos cada um uma palavra de oração e assim por diante. Nos grupos carismáticos católicos, como vocês devem saber, nós estaríamos cantando e orando em línguas, mas a paz e a alegria que sentimos quando a oração era cantada, Divina Misericórdia, era algo totalmente estranho para nós e apenas nos pegou de surpresa. E como? Uau! De onde veio isso? Você pode realmente sentir o Espírito Santo nisso. E só parecia diferente. Nos grupos carismáticos católicos fomos capazes de ministrar em música, oração, cura e alguma dimensão que nunca tínhamos experimentado. E foi uma profunda intimidade com Jesus conforme nós meditávamos sobre sua paixão. Começamos a passar horas em adoração e oração, meditando sobre sua vida e o significado das coisas que ele fez, em sua brandura, mansidão, profunda ternura com o mais miserável dos pecadores e sua aversão completa com os profissionais religiosos, os fariseus, saduceus, fanáticos religiosos e hipócritas. Quanto mais perto chegávamos do Senhor, mais preto e branco tudo se tornou. Nós realmente poderíamos ver porque ele foi perseguido por causa da maneira como ele era. E nós também estávamos indo para ter esse tipo de perseguição. Começamos a reconhecer esses caracteres em cada igreja que visitamos. Espíritos religiosos que apagaram o Espírito de Deus. Fanáticos que tiveram opiniões fortes baseadas em erros e falta de experiência pessoal e pesquisa. Descobrimos que nós também éramos intolerantes, que tínhamos todos os tipos de ideias detestáveis que empurraram as pessoas longe de Jesus, em vez de trazê-las ternamente para o seu seio. Isso é, quando nós resolvemos que nós já não permitiríamos essas características em nosso ministério. O Senhor tinha nos levado em uma odisseia em diferentes culturas e nos revelou que eles sinceramente adoravam a Deus em espírito e em verdade. Nós queríamos viver na terra como fazem no céu, sem fanatismo e divisões, apenas amar e adorar a Jesus com o coração como sua noiva, em espírito e em verdade. Então, tudo isso é para dizer que se você sentir diferentes formas de cristianismo em nossos ensinamentos, você vai entender o porquê. Fomos onde quer que o Espírito Santo nos guiasse, e tudo que ele havia semeado nessas igrejas, que era consistente com as Escrituras, nós abraçamos,
e fizemos o nosso próprio caminho, porque acreditamos que com todo o nosso coração essa é a verdadeira atmosfera do céu. Nós não somos moradores da igreja, estamos morando no coração, habitando no coração de Jesus, um coração que abraça todas as expressões de amor e adoração de suas criaturas, sejam eles russos, gregos, pretos, brancos, anglo-saxões, protestantes ou católicos, o que quer que seja. Se eles o amam em espírito e em verdade, eles se alegram em seu culto e o recebem para si com enorme alegria. Em conclusão, gostaria de pedir à nossa família, por favor, família YouTube, não tragam críticas de outras confissões cristãs em nosso canal. Isso realmente é mais apropriado para canais apologéticos e teológicos do que é para os moradores do coração, onde as pessoas estão ocupadas com o amor do Senhor, que eles não notam a diferença de ideias e opiniões. Senti que o Senhor me condenou de fanatismo religioso no meu passado esta noite. E até mesmo a tentação de julgar o que eu não entendo no presente. Então, como eu tinha dito a você, eu tenho tido uma definição mais longa sobre o fanatismo ou intolerância. Primeiro, uma pessoa que é intolerante para com aqueles que mantêm opiniões diferentes. Segundo, uma pessoa que fortemente e de forma injusta não gosta de ideias de outras pessoas. Terceiro, uma pessoa que é absolutamente intolerante com quaisquer diferentes credos, crenças ou opiniões. Quarto, como no século XVI, um hipócrita religioso supersticioso, alguém que contou com a superstição de ideias e de religião que eram hipócritas. Quinto, pessoa hipócrita, hipócrita religiosa. Eu vi esse comportamento em mim, minha mãe e em cada igreja que já pus os pés. Isso só assume diferentes formas que estão menos aparentes. Fanatismo é um espírito religioso e é uma coisa muito, muito sutil. Parece completamente limpo e justo no lado de fora, mas na verdade ele separa, divide e promove o orgulho e a autojustiça e extingue o Espírito Santo de Deus. Dificilmente se pode viver esse tipo de vida e ainda esperar ser tomado no arrebatamento. O arrebatamento é para aqueles que estão prontos para o céu. Pessoas que ainda são críticas dos outros porque elas adoram de forma diferente do que elas fazem, não estão prontas para o céu. O céu está cheio daqueles que adoram em espírito e em verdade, e nos caminhos que o Espírito Santo os levou. O que Moisés disse, que se eles querem profecia, deseja a todos de Israel a profecia. E o que Jesus disse, deixe-os, eles não podem fazer milagres em meu nome e ser contra mim. Então eu realmente senti a necessidade do Senhor para esta noite estar compartilhando isso com vocês. E eu quero terminar com uma breve oração. Senhor, perdoa-nos por julgar os outros com base em nossas próprias opiniões e não na sua opinião. Você sozinho, Senhor, é qualificado para julgar. Você é o único santo, justo e sabe toda a verdade. Por seu sangue, nos purifique de espíritos religiosos e livra-nos dos males do orgulho e autojustiça. Amém. Depois que eu terminei de escrever isso, ouvi a voz do Senhor e ele disse: Eu vou fazer maravilhas em minha noiva para levá-la de acordo, que ela possa adorar livremente com todos os exércitos do céu nos dias que virão. Uau! Isso me parece um arrebatamento. O Senhor vos abençoe, família do YouTube.
Muito obrigada por suas orações e apoio. Realmente, realmente os amo.